Senhor te inspire. Sou eu mesmo, reconhece-me pela voz. Diz assim, Mateus capítulo 6, verso 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler todo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oremos a Deus. Senhor, nós acabamos de orar a Ti a oração que o Senhor nos ensinou, e ela vai ser ministrada hoje no nosso meio. Que o Teu Espírito ministre ela com graça e poder a cada coração aqui presente, a cada um que ouvir essa mensagem, Senhor. Que seja o Senhor a falar nos corações. Quanto a mim, Tu sabes que sou pó, que sou vaso, que sou cinza, que sou barro, que sou totalmente dependente de Ti. Tu conheces as minhas limitações, mas, Senhor, age no sobrenatural hoje, Senhor, falando aos corações aquilo que a minha voz não consegue, mas o que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito governe, que o Teu Espírito encontre em nós, Senhor amado, fé para praticarmos a palavra que vamos ouvir. Que o Senhor nos dê uma boa palavra, uma palavra inspiradora para o mês de fevereiro. Senhor, nós pedimos a Tua direção e a Tua orientação. Fala com a Tua igreja hoje, por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Aqui te pedimos e te agradecemos. Amém? Pode se assentar, amado. Venha o Teu reino. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos no segundo dia da campanha e esse tema para esse ano é muito poderoso. Venha o reino de Deus. E essa expressão, venha o reino de Deus, ela aparece cerca de 122 vezes na palavra. 99 delas só nos evangelhos sinóticos. E Lucas é o que mais menciona a expressão reino de Deus. Mateus, ele é o único evangelho que expressa, não fala a expressão reino de Deus, mas fala reino dos céus. Depois tem uma curiosidade aqui que talvez a gente compartilhe hoje durante a mensagem. Meu objetivo hoje como preleitor da palavra é poder chegar num ponto para explicar, para trazer à nossa memória a nossa função no reino. Eu já vou deixar até um adendo aqui com os pastores. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até esse legal, tá bom? Mas a gente vai até onde o tempo e o Senhor conduzir. Amém? Amém. E fica então pronto. Vamos ver o que o Senhor tem, né? Ele vai dar graça e misericórdia. Glória ao nome do Senhor. E Jesus começou a pregar esse evangelho do reino. Aliás, antes dele começar a pregar, a Bíblia fala que João Batista, ele que foi o precursor do reino de Deus, aquele que anunciava o caminho no deserto, João Batista, ele clamava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Fala o reino dos céus porque está escrito em Mateus, e Mateus escreveu para os judeus que aguardavam o reino de Deus terreno. Os judeus aguardavam Jesus como um rei da glória, como aquele que assentaria sobre o trono, sobre todas as nações. E Jesus, embora as profecias falam disso, e hoje eu quero comentar alguma coisa sobre isso, porque parte das expressões reino de Deus está se remetendo ao reino futuro. Que reino futuro que é esse? Quando Jesus reinará em glória sobre um trono sobre toda a terra. Quando Satanás for preso e por 1000 anos Jesus governará. Esse governo, na qual todas as nações vão se render a Jesus, vão ter que se reportar a Ele. Não haverá mais tentação, porque o tentador será preso. Esse é um reino, e esse é um reino futuro, onde o Mashiach, onde o Messias reinará para
às nações, sobre toda a terra. Todo joelho há de se dobrar, toda língua de confessar. Ele é o Rei da glória. Haverá reis na terra, mas Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas quando Jesus fala do reino de Deus, Ele não vem só falar desse reino futuro, a qual os judeus aguardavam e aguardam até hoje, o Mashiach, o Messias. Esse reino de Deus, Jesus falava, esse reino de Deus é chegado a vós agora. E nós vamos ver que é um reino espiritual. Ele fala desse reino no hoje. Esse reino é chegado a nós hoje. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E Jesus, Ele nos ensina sobre o reino. Então, Ele veio com a glória do unigênito do Pai, habitou entre nós. Aleluia. E ensinou-nos a respeito desse reino. Ele ensinou por muitas parábolas acerca do reino de Deus. Ele falava através de parábolas como o reino de Deus funciona. E o Sermão do Monte, o Sermão do Monte é algo tão lindo que mostra como o cidadão do céu se porta, como aquele que é chegado ao reino se porta, e que não é pela força dele, é pela força do Espírito, é pela graça de Deus. Amém? Eu quero crer que eu estou falando com cidadãos do reino. Eu não sei se eu vou conseguir, falo mais uma vez, de falar para vocês a tua função e a minha função, nossos deveres, enquanto súditos desse reino. Amém? Mas eu preciso explicar hoje para vocês o que é esse reino, o que nós entendemos com esse reino. Eu creio que durante a campanha Deus vai esclarecer qual que é a nossa função. Por isso que eu não me preocupo, estamos no meio da campanha, né, pastor? No início, glória ao nome do Senhor. E Jesus então, Ele explica o reino, Ele fala como que nós devemos chegar. E é tão interessante que quando Ele fala assim, vem o teu reino, que o reino de Deus é chegado a vós, Ele pregava com tanta autoridade de um reino, aleluia, de um rei, que quando Ele olhava para o cego, Ele falava, seja curado. Sabe por quê? Porque no reino dele não há enfermidade. Aleluia. Sabe, o que eu penso como reino de Deus? O que eu penso como reino de Deus? O reino de Deus para mim é a conexão do céu com a terra. É a maior conexão que pode existir entre o céu e a terra. O reino de Deus para mim é o que o Senhor, Ele preparou lá no projeto inicial com Adão. Ele falou, reine e governe sobre toda a terra. E Adão governava, e a Bíblia fala que todos os dias Deus visitava o Éden e falava com Adão. Era o céu na terra, era o céu se manifestando na terra, era o céu em comunhão com a terra. Ali estava perfeito o reino de Deus, eu não tenho dúvida. Então o reino de Deus é quando o céu se conecta com a terra. Tem uma canção que fala que não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, né? A canção fala isso, né? Porque é essa mistura. É quando o eterno se materializa. É quando a glória de Deus se manifesta no meio dos homens. Aleluia. Operando milagres, prodígios e maravilhas. Glória ao nome do Senhor. Aqui nessa igreja a gente já experimentou esse poder que vem do Rei da Glória, a qual é o Rei desse reino. Nós quantas vezes não vimos isso aqui? E você mesmo foi um agente de milagre aqui, eu tenho certeza disso. De trazer o reino. Amém. Mas a primeira conexão foi quebrada por causa do pecado. E Deus então Ele proveu outro jeito de estar com o ser humano, de estar falando face a face com o ser humano. Então Ele manda fazer um tabernáculo. Ele manda fazer um tabernáculo. E o tabernáculo era algo interessantíssimo. Havia um lugar chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, e lá havia uma arca. Ali havia elementos que demonstravam o céu, e também havia figuras de coisas da terra. Ali já estava dizendo que
o céu se encontraria na terra. E uma vez por ano, entrava lá no sumo sacerdote, lá no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, e chegava diante da arca. Mas para ele poder chegar diante da arca, era preciso que o pecado dele fosse removido. Porque o céu continua santo, o céu continua eterno, o céu continua imaculado, o céu continua sem pecado, o céu continua alvo. Aleluia! Aleluia! Mas quando a conexão do céu e da terra, a terra também tem que estar alva, como a neve. E o que cancelava os pecados era um cordeiro, um animalzinho que morria. E antes de entrar o sumo sacerdote tinha que colocar as mãos sobre a cabeça desse animalzinho, matá-lo, imolá-lo para o Senhor, e passar esse sangue nas orelhas, nos dedões do pé e da mão, aspergir o sangue 7 vezes sobre a arca da aliança, e então o seu pecado era cancelado e ele chegava diante do Todo-Poderoso e novamente se conectava o céu com a terra. E Deus falava face a face com aquele sumo sacerdote, e ele não morria e falava e tinha comunhão. Aleluia! O reino de Deus estava estabelecido. Tem uma imagem aí, Davi, do tabernáculo? Mostra a imagem. Eu amo essa imagem é muito representativa. 2 de fevereiro também. Aleluia. Enfim, enquanto Davi coloca lá a imagem, e aí chega então Jesus, né? Porque o povo de Israel foi oprimido, fez o que era mal, foi entregue aos babilônicos. O povo de Israel foi entregue à Síria, Judá aos babilônicos, depois é reconstruído, e aí vem o governo de Roma. Olha que interessante, tem uma outra também mais legal, né, Davi? Mas essa também está boa. Ali no fundo é o tabernáculo. No fundo do tabernáculo tem uma fumaça saindo lá atrás, estão vendo? Essa fumaça era a fumaça da Shekinah. Ali, sobre aquele lugar, estava o Santo dos Santos. Estava a arca, onde Deus falava, conexão do céu com a terra. E agora vem Jesus. Então, depois de Israel, depois de Jerusalém ser reconstruída, Herodes construir um grande templo para os judeus. Agora, os judeus estavam clamando pela presença do Mashiach, e os religiosos clamavam que venha o teu reino. E quando o unigênito veio, Jesus veio, eles não perceberam e não reconheceram. Mas a Bíblia fala que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então agora Deus deu direito a todos nós sermos filhos de Deus. E veio e nos ensinou como se portar nesse reino e como esse reino chega a nós. Sabe onde Jesus chegava, o reino de Deus chegava. Porque onde Jesus chegava, os milagres aconteciam. O que estava no céu se materializava na terra. Quando ele falava, era o próprio Deus falando aos corações, e ardia os corações. Esse é o reino de Deus. É um reino de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Reino de Deus é chegado a nós. E eu quero ler algo que está em João capítulo 1, verso 12, que é algo que eu acho que é poderosíssimo. Que está em João 1,14, fala aqui: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. João está testificando que ele viu o reino de Deus na pessoa de Jesus, e está falando o verbo. Sabe o que é o verbo que ele está se referindo?
É quando Deus disse haja e houve. Deus, Ele falou. Foi o verbo que Deus usou. Esse verbo que criou todas as coisas se chama Jesus, o Rei da Glória. Ele, o Rei da Glória, Ele se fez carne. Quando eu penso nisso eu fico extasiado, porque Ele deixou a glória. Sabe aquele reino que a gente falou que estava lá no futuro? Antes dele ser esse rei lá no futuro, Ele já é rei pelos séculos dos séculos, e o seu reino dura para sempre. Ele é, não tem começo e nem fim, Ele reina para todo sempre. Ele deixou a glória, o seu trono, e se fez homem. O trono ficou vazio por alguns anos no tempo Cronos. O trono ficou vazio. E Ele veio nos ensinar como se portar. E demonstrou o reino de Deus. Mas mataram Jesus e o crucificaram e o mataram. Mas tem uma canção que a gente canta que fala: mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A tumba que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Aleluia. Quando João viu Ele, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a própria conexão com Deus, mas Ele também é o próprio Cordeiro que tira o nosso pecado, que habilita o céu e vira a terra. Aleluia. É o sangue dele que te habilita a entrar e acessar o reino de Deus. Glória a Deus. É no sangue do Cordeiro que temos a nossa vitória. Aleluia. É lá, a Bíblia fala que agora nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus. E é Jesus, é por Ele que nós vamos chegar lá, irmão. Aleluia. É por Ele que nós temos a comunhão com o céu. E Ele, depois Ele de ressuscitar, Ele ainda caminhou, Ele ainda ensinou, deu as últimas instruções aos seus discípulos e subiu e falou: agora toda a autoridade eu transfiro para vocês. Toda a autoridade agora é de vocês, igreja. A conexão do céu e da terra, quem vai fazer é vocês. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês pedirem aqui, o meu Pai vai fazer. Eu creio. Glória ao nome do Senhor. Ele que faz tudo em todos. Dele é o querer e o agir dele vem ao sim, amém. Aleluia. Ele é santo. E Ele falou: fica, que eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai ligar vocês, Ele vai orientar, Ele vai guiar. Ele que nos habilita a vivermos essa vida. Ele que nos habilita, o Espírito Santo. Abra comigo Lucas capítulo 17. Vamos ver o verso 20, verso 21. O reino de Deus é chegado a vós. Como que esse reino funciona? O que é esse reino? Essa conexão, como que ele acontece? Onde que ele está agora? Lucas 17, 20 e 21. Jesus ele responde a fariseus dizendo: interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, esse reino que ele está esperando é o Machia, é aquele reino que Deus vai governar sobre todas as nações. E respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Dá um glória a Deus por isso. Estava esperando o físico, e o reino que veio foi espiritual. Aleluia. O reino que Deus veio implantar, olha o que ele segue dizendo: o reino de
Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de nós. Um dia desses aí falando assim que o reino, eu achei interessante, fala assim que Noé, Deus só falou para Noé, construa uma arca para mim. Deus esperou o tempo que Noé demorou para construir a arca, esperou toda a construção. Se Noé tivesse sido construído em 20 anos, o dilúvio viria em 20 anos. Se Noé tivesse construído em 500 anos, o dilúvio viria em 500 anos. E às vezes a gente fala assim, Maranata, venha. E a Bíblia fala que enquanto o evangelho do reino não chegar a todas as pessoas da terra, ele não vai vir. Está entendendo? Que depende de nós, não é? Preparar o lugar para que venha o reino. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Dão glória. A gente precisa anunciar. Isso faz parte de nós como cidadãos do reino. Mas o que ele fala aqui é muito interessante, que ele fala assim, o reino de Deus está em vós. E Jesus já tinha falado que o Espírito Santo, ele reinaria e estaria em nós. Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. Você não está sozinho, Deus está com você. O reino de Deus é com você, porque o Espírito de Deus está com você, e Ele quer que o céu governe a terra. E quando nós falamos, venha o teu reino, que é parte da oração mais conhecida da Bíblia, a gente está invocando esse reino, está falando, venha. Irmão, você quer que o reino venha? Amém. Ele fala, se santifique. Glória a Deus. O limpo, limpe-se cada vez mais. E vai vir com poder e glória. O céu vai se manifestar. E Jesus, ele fala para esse fariseu que esperava o reino físico, ele fala assim, o reino não se dará aqui ou acolá. Ele fala, né? Ele diz assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Isso é muito forte. Então o reino de Deus, essa conexão com Deus, que eu chamo de reino de Deus, quando Deus governa, não depende de paredes, não depende de localidade, não depende de credo, não depende de igreja, não depende de homem. Aleluia. Depende do Espírito Santo agindo em você, depende de você, da sua posição como súdito do reino. E o reino vai ser manifesto aonde forem, aonde vocês forem, aonde nós formos, amados. Aonde nós andarmos, o Espírito Santo está conosco. Aonde nós andarmos, vai esse reino. Jesus falou para aquela mulher, nem aqui nem ali, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. O reino tem súditos. Aleluia. Glória. Eu acho que eu vou conseguir chegar, que eu dei uma resumida. Essa era a mensagem a partir de agora. 2 Coríntios capítulo 5. Já pensou se Jesus viesse só para nos salvar, irmão? Né? Eu acho que as igrejas estariam vazias. Já pensou se quando a gente aceitasse Jesus, ou quando batizasse já morresse? Ia para a glória, né? Não é? Eu não ia. Às vezes dá uma vontade, né? Vocês vão se converter.
Deus, você acertou com Deus agora. Ele vai batizar. A minha filha falou, não fale isso. Eu falei para ela, não vou fazer não, mas desculpa, filha, eu esqueci. Eu falei, já foi. Pior que tá gravado, né? Mas não, irmão. A gente sempre volta a pessoa, graças a Deus por isso. Você pode aplaudir a Jesus. Deus te dá uma chance de você ser representante desse reino nessa terra. Ele não quer só te salvar, Ele quer te purificar, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer que você dê bom testemunho, Ele quer que as pessoas vejam o poder deles na tua vida, o reino de Deus chega na tua vida, mas sobretudo o que Ele sonha é comigo e com você. Ah, queridos, aumentando esse reino, pregando esse reino, vivendo esse reino e espalhando as boas novas do reino. Tem semeadores aqui do reino de Deus. Amado, você precisa semear. Você pode falar isso para o seu irmão? Não estava no contexto não, mas fala, você precisa semear. Fala isso. Aleluia. O reino de Deus é semelhante ao homem que passando vai semeando, e parte das sementes cai pelo caminho, outras nos espinhos, outra nos pedregulhos, mas uma parte da semente caiu na terra fértil. É por essa que você e eu lutamos, é por essa semente e essa terra que nós clamamos, para que pelo menos uma parte da semente que nós falamos venha vingar e venha glorificar a Deus e venha dar muito fruto para a glória. Aleluia. Queridos, segundo Coríntios capítulo 5. Minha primeira pregação no ITQ foi dando meu testemunho, e eu falei sobre esse verso. Carreguei ele, preguei ele por muito tempo. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ver o verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação entre o céu e a terra somos nós. Nós somos seu representante. Olha que Paulo continua dizendo: que sorte que somos embaixadores da parte de Deus em nome de Cristo. Aleluia. Como se Deus exortasse as pessoas por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Embaixador de Cristo. Isso que nós somos. Isso que nós somos do reino. Não é só para desfrutar das benesses e da presença, porque no reino tem presença. Aleluia. No reino tem presentes, mas no reino tem presença. E quando tem presença, precisa ter santificação, porque senão não tem presença. Aleluia. Nós queremos os presentes, que é só oração que venha o teu reino, né? A gente fala assim, só vem a nós, né? Só vem a nós, só quer tirar, né? Não. Deus quer extrair de nós o melhor perfume que soa como incenso aromático. Deus quer extrair de nós. Ele é o Espírito que nos ajuda a santificar. Sem a santificação não tem presença. E o reino de Deus é a presença dele em nós. Amém? E ele nos deu essa missão como ministros, como embaixadores. E 3 coisas que eu quero finalizar falando. Embaixador, ele precisa conhecer o seu reino. Amém? Amém? Precisa conhecer o reino. E o
do Rei a gente vai conhecer na intimidade, como Adão estava todo dia, ou como sumo sacerdote diante, ou todos os dias, pelo Espírito Santo da promessa. Esse reino está disponível todos os dias. Aleluia. Nós precisamos conhecer o Rei da Glória, nós precisamos conhecer as leis desse reino. Por isso que nós precisamos estudar, que você é embaixador disso, meu irmão, minha irmã. Você é representante dessa palavra. Ela não só é juízo e efeito e bênção para a tua vida, mas ela é ensino, é alimento, é provisão para os outros através de você. Aleluia. Amém. Essa palavra, olha, tem um leão, hein? Ganhei essa Bíblia bonita, hein? Ela é ousada, mas ela já liberou fogo, esse leão. Glória ao nome do Senhor. Você precisa conhecer o seu rei, você precisa conhecer as suas leis, a lei desse, e você precisa saber de onde que você vem, meu amado. Por isso que Paulo fala, nós somos cidadãos de Deus, dos céus. Nós somos, Pedro fala, nós somos peregrinos nessa vida. O que tem de melhor não está nessa vida, está no porvir. E é de lá que nós somos, é para esse reino que nós iremos e reinaremos com Ele pela eternidade. É por esse reino que você temos que lutar, porque é de lá que viemos, é lá que fomos. João, quando ele viu aquela multidão diante do trono, todos de vestes brancas e palmas na mão, dizendo: digno é o Cordeiro de receber o poder, a obra, a honra e a glória. Ele me viu e te viu lá. Eu e você estávamos lá. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor, que é o Rei do futuro, Ele se faz presente no nosso meio, e o reino de Deus vem através dele em nós. E é isso que nós precisamos manifestar, amados. Glória. Aleluia. Eu creio. Fique com essa palavra no seu coração. Quero chamar o ministério de música. Vamos louvar o Senhor. Deus foi bom demais comigo, me deu o que eu precisava nessa noite para estar concluindo essa palavra. Quero glorificar o nome do Senhor. Quero que você fique em pé. Vamos orar pelo mês de fevereiro, amado. Vamos orar pelo mês de fevereiro. Você quer ter um mês de fevereiro abençoado? Que venha o reino de Deus sobre ele. Que o Senhor governa. Se tem um reino é porque tem um governo. E nos faz servos. Amém? Vamos orar pelo projeto. Estenda as suas mãos como embaixador do reino de Deus, como representante dele. Vamos abençoar esses projetos. Declare com fé que eles vão ser realizados. Sabe, um mistério do reino de Deus é quando alinha a vontade do céu e da terra, como Jesus falou: faça-se a tua vontade, tanto no céu quanto na terra. Amém? Glória a Deus. Então quando há um alinhamento da vontade de Deus com a nossa, o reino de Deus se manifesta. E que seja assim então sobre esses pedidos de oração. Em nome de Jesus, vamos orar? Estenda as suas mãos de profeta aí. Vamos declarar: Senhor, nós te damos graça, te bendizemos, Senhor, por tua palavra, por tua presença, pelo teu reino que é chegado a nós, Senhor. Que ele se manifeste em cada vida, em cada família. Que se manifeste, Senhor amado, de forma a trazer graça, trazer sabedoria aos seus servos, aos seus filhos, à sua igreja, trazendo tudo que é necessário para a realização de sonhos e projetos, e que esses sonhos e projetos estejam alinhados com os teus, Senhor. Em nome de Jesus nós abençoamos, dizendo que tudo aquilo que estava impedindo estas petições de serem respondidas por Deus está caindo por terra agora no nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor já está preparando todas as coisas acerca de tudo, Senhor, que foi pedido pelos teus servos, porque não há nada que o Senhor não conheça, e não há nada, Senhor, difícil demais para o Senhor. O Senhor continua sendo Deus na terra, o Senhor continua sendo Deus nos céus, o Senhor continua governando o universo, o Senhor continua Deus, Pai. Portanto, opera que tudo aconteça para o louvor e glória do teu nome, que o teu nome seja exaltado e que o seu reino venha sobre as nações.
Vamos orar pelo mês de fevereiro? Tem fé, irmão. Nós temos uma vantagem. Eu sempre falo, eu gosto disso. Deus, projeto de vida, amém. Glória a Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Princesinha Elô. Você é 100 vezes mais bonita do que eu. É verdade. Fevereiro, amém. Vamos orar por fevereiro. Você tem fé aí, irmão? Sabe que a gente trabalha com um Deus que está no domínio do tempo? Ele está vendo o teu amanhã, Ele conhece teu fevereiro, Ele conhece as coisas. Ele já está preparando tudo, sabe? E a gente tem uma vantagem. Ele às vezes nos antecipa as coisas que vão acontecer, sabe? Isso é tremendo. Deus nos revelar coisas que antes que aconteça e nos livrar de coisas que iriam acontecer e nos avisa. Deu para entender? Eu acho que eu fiquei meio confuso agora. Vamos orar pelo mês de fevereiro. Vamos orar com fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa campanha profética que nós colocamos agora, Senhor, nas Tuas mãos, diante do Senhor, Pai, o nosso mês de fevereiro, e clamamos: venha o Teu reino, e que se faça o alinhamento entre o céu e a terra, que no mês de fevereiro seja um mês de conexão do Senhor conosco, seja um mês onde a Tua presença reina, onde o Teu Espírito guie, onde a Tua graça venha ser derramada para nós, para vencermos todos os desafios que virão em fevereiro, Senhor. Nós em Ti somos mais que vencedores. Que o Seu amor, que a Sua glória nos envolva no mês de fevereiro, de maneira a emanarmos a todos que estão à nossa volta a Sua glória e o Seu amor, Senhor. Que o Senhor verdadeiramente governe sobre todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor governe a cada servo, a cada serva. Que o Senhor governe, que venha o Teu reino sobre cada família aqui representada, sobre cada família, de cada familiar que nos ouve, de cada pessoa que nos ouve, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor reine e governe aonde estivermos, por onde formos. Manifesta a Tua glória, que venha o Teu reino e se manifeste no mês de fevereiro, que fevereiro traga bons frutos e que possamos ter uma boa sementeira para poder plantar no mês de fevereiro, abençoar pessoas, que haja realizações de projetos, que haja respostas de oração em fevereiro, que fevereiro traga boas notícias, Pai. Embora fevereiro tenha sido o mês do mundo aonde catástrofes naturais têm acontecido, Pai, tem misericórdia, abençoa o Teu povo, Senhor, nos livra de todo mal. Colocamos, Senhor, esse mês diante do Senhor, confiando e crendo que está nas melhores mãos, em nome de Jesus. Amém, amado? Você pode